Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro Evangelho de São João, capítulo 9, né? Do 35 ao 41, nós vamos fazer a leitura. É, 35. Posso passar a ler, irmão? 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém, irmãos? O seu estava no 10, né? Era 9,35. Volta uma página. 9. Você está no 10, né? Volta para o 9. 10:39. Entendi 10 aquela hora. 9:35 ou 40. É o 9. Aí mostra para ele aí do 35 ao 41. Irmãos, Uma folha. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler agora fala do Jesus encontrando com o cego que havia sido curado. Cego de nascença. Ele era um cego de nascença. Mas essa história antes, ele encontrando ele agora por quê? Essa história antes tem um contexto, sabe? Jesus ele tinha acabado de curar um cego de nascença, né? Só que o que os discípulos viram ele, pegaram ele e levaram até Jesus. E falaram: Senhor Jesus, foi ele que pecou ou os seus pais para que isso sucedesse? Aí Jesus falou assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Tem várias formas de você entender como que, né, a glória de Deus é manifestada. Como nós podemos entender sobre glória de Deus? Milagre, né? E quando Jesus fala isso, ele fala assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Eu vim para isso, para fazer estas obras. E untando o lodo no chão, ele cuspiu no chão, fez uma borra de barro, passou nos olhos do cego e mandou ele ir até o tanque de Siloé, que significava enviado, sabe? Então, quando ele faz esse milagre, obviamente o cego deixa suas traias de cego, né? Porque geralmente o cego ele ficava num ponto específico da cidade, alguém levava ele, deixava ali, ele ficava pedindo uma moeda, porque o cego não podia fazer muitas coisas naquela época, sabe? A não ser que desse ali, porque imagina, hoje a gente tem várias formas de ensinar um cego a se comportar dentro da cidade. Ele usa um óculos escuro já para identificar que ele é cego, usa uma varinha para ser um batedor, tem um batedor, né? Tem outros que usam um cão, né? Guia. Hoje ele tem um braille para fazer essa leitura braille, né? Você entendeu? Se passa a mão na letra. Fizeram um piso agora também, né, pastor? Piso tátil que fala? Aquele piso vermelho. Que vai andando, não é verdade? Tem a vermelho, amarelo. Então, irmãos, mas naquela época não tinha. Mas ele sabia onde era o tanque de Siloé, que era uma fonte de água, né? Onde as pessoas paravam,
Então, era uma referência de dádiva de Deus também, de bênção por parte de Deus. Esse tanque existe desde a época de Ezequias, né? E ele veio a ter o nome de enviado. Então, quando ele manda o cego ir até lá, o cego vai, e quando o cego chega lá, quando o cego chega lá, irmãos, quando o cego chega lá, que lava os olhos, ele passa a ver. Então, a partir do momento que ele passa a ver, irmãos, ele era cego e passou a ver. É importante você prestar atenção nesse texto bíblico, nós vamos lá para o final depois. Só que depois que ele passa a ver, que esse é um contexto anterior que nós lemos, né? Depois que ele passa a ver, ele obviamente, eu acho que já dispensa aqueles apetrechos, aquelas identidades que ele tinha de um cego. Ou seja, ele diz assim agora na sua mente: agora eu não preciso mais dessas coisas, eu estou vendo. E quando ele está indo, seus vizinhos identificam que é ele. Fala assim: olha, ele não é, olha o cego, ele não era cego. Aí os caras, parece que é ele. E ele dizia: sou eu. Né? Todos que viam ele, falavam assim: olha o cego. Olha aquele que era cego de nascença. Ele falou: parece que é ele. Ele dizia: sou eu. Aí eles perguntaram: como que aconteceu isso? Eu falei: olha, um homem chamado Jesus. Né? Um homem chamado Jesus. Ele untou meus olhos, mandou lavar, e a partir do momento que eu lavei, eu fui curado da cegueira que eu tinha, né, que eu não conseguia enxergar. Então, olha bem, irmão, o milagre, ele é algo que acontece em nossas vidas, tanto da parte de Deus vir ao nosso encontro, como quando você vai ao encontro dele, ou você pode encontrar ele pelo caminho. Tem muitas pessoas que encontram ele pelo caminho, tem muitas pessoas que ele vai até Jesus, e tem pessoas que Jesus vai até ele. Né? Então, nesse meio tempo, nesse intervalo, né, que ele estava indo para... Onde que ele está? Ele falou assim: eu não sei onde ele está. Porque só Jesus mandou ele e ele foi. De lá os homens já pegaram ele, começaram a fazer umas perguntas, depois enviou ele para os sacerdotes. Os sacerdotes foram interrogá-lo. E cara, como é que sucedeu isso? Aí ele explicou para o sacerdote também tudo que tinha acontecido. Um homem chegou, me untou os olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. Na hora que eu lavei, eu passei a ver, sabe? Na hora que eu acabei de lavar, eu passei a ver. Eu estou vendo agora. Eu falei assim: mas aí foi perguntar de novo. Ele falou assim: eu já falei. Aí mandaram chamar o pai e a mãe dele. O pai e a mãe dele foi lá, né, novamente. E ele falou a mesma coisa. Falou: esse é nosso filho. Sabemos que ele era cego, mas agora ele está vendo. Mas agora, quem fez isso com ele, eu não sei. Perguntam. Aí eles, né, foi perguntar novamente: vocês querem ser discípulo também de Jesus? Discípulo seja tu, né? E não nós, porque nós temos Abraão como nosso pai e tal, etc. E aí expulsaram ele. Aí é onde que entra esse texto bíblico aqui, tá vendo, irmãos? Aí entra falando como? A gente dá uma entendida. Ele diz assim: ó, Jesus ouviu que tinha expulsado, tá vendo? E encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Aqui Jesus já está encontrando ele, versículo 35, né? Jesus está encontrando ele quando ele já estava curado, né? Aí diz assim: ó, crês tu? Ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Por que ele falou isso, irmão? Quem é ele para que nele creia? Eu estou procurando explicar assim sempre para por quê, irmão? Porque sempre quando vocês lêem um texto ou um contexto, vocês vão ter que pegar o fim da meada da coisa. É importante você prestar atenção por causa disso. Por exemplo, quem é ele? Por que ele falou isso, irmão? Porque ele não sabia, não enxergava, não conhecia, ninguém já havia falado. Jesus mandou ele lavar os olhos e ele foi. Ele não viu Jesus. Só que agora ele já estava vendo.
Ele encontrou com Jesus e falou assim: quem é ele para que eu nele creia? Olha bem a resposta dele. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Aí que ele foi entender que era Jesus. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Na mesma hora ele adorou. Beleza? Graça e paz. Na mesma hora, ô varal. Paz. Trabalhar vocês rapidinho. Então ele disse assim: e disse Jesus, e o Senhor e o adorou. Tá vendo? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Eu vim a este mundo a juízo para os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Qual a analogia que nós podemos fazer aqui? Vamos ver se os irmãos estão com uma mente aguçada aí para nós. Eu vim para os que... Vamos repetir aqui, ó. E ele disse... Jesus disse, eu vim para este mundo para juízo. Ele veio para um juízo. A fim de que os que veem, não veem, vejam. E os que veem sejam cegos. Qual a analogia que nós podemos fazer em cima? Que ele não estava enxergando, né? Renúncia, né, pastor? Olha bem, Tem alguma coisa... eu vim para os que não... Eu vim para os que não veem. Eu vim a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Quem é os que na opção SUS não tinha essa premissa de ser filho de Deus? Estava na escuridão. Os gentios. Vamos pôr os gentios. E os judeus eram donos de quê? É o que retentia a promessa, né? Por isso que Jesus lá no capítulo 1 de João, ele diz assim, versículo 11, ele diz assim: eu vim para os seus, para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Tá vendo? Então quer dizer, quem que enxergava na sua própria visão? Os judeus. Eles achavam que tudo que falava com ele, ó, nós temos por pai Abraão, nós temos por pai Moisés, nosso profeta é Moisés, né? Então, eles que eram o detentor da visão, só que eles praticamente já não estavam conseguindo enviar, mesmo Jesus dando sinais. Por exemplo, ele enviou aonde o cego para ser curado? Um tanto de Siloé, que significava o que, irmãos? O enviado. O enviado já podia, poxa, esse rapaz... Portanto, que quando eles foram interrogar eles, assim, olha, Deus não ouve a pecadores, significando que Jesus estava, isso aconteceu no sábado, essa cura. Então eles já estavam acusando Jesus como um pecador, né, por causa do sábado. Infringindo a lei, né? Aí o cego falou assim, poxa, então está aí a maravilha. Por quê? Porque, olha, porque como que Deus nunca, desde a criação até agora, ouviu-se falar que Deus curou um cego de nascença, que alguém tinha sido curado de cegueira de nascença, porque ele falou com isso. Por isso, quando ele fala assim, quem és tu, Senhor? Ele falou assim, ó, eu sou o que falo contigo. Aí ele falou assim, aí ele foi lá e adorou ele, porque tinha recebido o milagre da parte de Deus. Os que veem, irmãos, e não vê, são aquelas pessoas que detentores da verdade, ou que conhecem a verdade hoje, mas não praticam a verdade. Essa passagem, ela tem um texto assim, que dá a impressão de que ela não tem muito expressão, mas ela tem um conteúdo aqui nela que a gente pode extrair aqui nessa manhã e passar a refletir sobre essa questão de você ver, mas não enxergar. Você tem vista, mas não enxerga. Tem pessoas que a vista dele, ele enxerga um piolho, um carrapato no bico do gavião a 300 metros de distância. Olha lá o carrapato posado no bico do avião, a 300 metros de distância. Mas ele não consegue ver a sua necessidade de ser curado,
a sua necessidade de ajuda e a sua necessidade de mudança de vida. Então, quando Jesus fala assim, eu vim a juízo, ele veio justamente isso, porque os que estavam vendo não estavam praticando. Mas os que não estavam praticando, que eram considerados como cegos, né, que seriam os gentios, mas para frente, somos nós, que não tinha esse conhecimento da palavra de Deus, que nós passássemos a enxergar. Então hoje, irmãos, né, os judeus, eles sofreram infelizmente, né, eles não conseguiram, dentro da lei de Moisés, dos juízes, dos profetas, de todas as coisas que apontavam para Cristo, eles não conseguiram entender que Jesus era o enviado de Deus. Mas todos que o receberam, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que eu creio no seu nome. Então, quando eles foram perguntar a ele, é o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Então, assim, irmãos, quando você está no barco com Jesus, você não precisa se preocupar com muita coisa. Ele sustenta você, ele te guia, ele te direciona, ele te abençoa, ele te guarda. Mas você sempre tem de estar com Jesus no barco. Mesmo na tribulação, os momentos mais difíceis da sua vida, já percebeu que é o momento que você mais aproxima de Jesus? E nós devemos enquadrar a tribulação como o que, irmãos? Nós devemos enquadrar a tribulação como tudo que acontece em nossas vidas, que vai balançar o nosso sistema, né, emocional, psicológico, espiritual. E quando você está na linha, né, você entendeu? Ou seja, quando você está alinhado, né, você não sofre essas tribulações da vida, elas não conseguem atingir você assim de uma forma em que você se perde, se desorienta, né, e comete coisas que traz agravo, não só para si mesmo, mas para... E essas coisas da visão aqui, ele fala assim, olha, os fariseus ainda perguntam para ele, fala assim, olha, então nós somos cegos? Ele fala assim, olha, se vocês fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora você vê, você tem pecado. Está vendo? Quanto é importante a nossa visão, irmão? O que você está olhando, irmão, de uma forma vai interferir no seu comportamento. Isso é lógica. Diz que alguém fala que uma das janelas do corpo, né, da alma e do espírito, são os olhos. Você vê que quando Adão estava com a mulher lá no Jardim do Paraíso, ela olhou para a árvore era o quê? Desejável, era bonita, e ela desejou aquilo. Se ela fosse cega, ela conseguia enxergar a fruta, ela não ia ter a noção do que é uma coisa linda, expressosa, maravilhosa, que correspondesse com a mudança, né, daquele comportamento interno.